Olá, eu sou o mestre internacional Evandro Barbosa e em parceria com o CXOL, nós criamos o primeiro workshop CXOL. Qual é a ideia desse workshop? A principal ideia é passar uma metodologia de treinamento para o aluno em que ele fique capaz de treinar sozinho. Então, durante esse workshop, que é composto por 8 palestras, 8 e-books e 8 videoaulas, eu vou trabalhar os seguintes temas: abertura, cálculo, tática, final, meio-jogo, estratégia, como usar os programas, por exemplo, ChessBase, Houdini, e a parte psicológica do jogo. Então, durante esse vídeo, eu vou mostrar algumas das ideias que eu vou passar durante o treino sobre final. Então, o treino sobre final está dividido em duas partes. A primeira parte, eu vou falar sobre os finais básicos, que é uma parte muito importante do estudo de finais. Para entrar em qualquer tipo de final, é preciso conhecer os finais básicos. E aqui eu vou dar um exemplo de um final básico de torres. Então, por exemplo, essa posição, que é conhecida como a posição da ponte de Lucena, é um dos finais mais básicos, quando o peão já está na 7ª fila. Então, o ideal é ir evoluindo aos poucos. Então, primeiro conhecer a posição de Lucena, com o peão na 7ª, depois as posições com o peão na 6ª, com o peão na 5ª. E por que isso? Porque quando entrar em uma posição, por exemplo, com o peão na 6ª, já conhecendo a posição da ponte de Lucena, é possível tentar transpor para essa posição, quando o peão chega na 7ª. Então, é muito importante conhecer os finais básicos para isso, para simplificar a posição, para ir transpondo para uma posição que você já conheça e já sabe que essa posição está ganha ou pode empatar esse tipo de final. Então, essa é a primeira parte do treino de finais, conhecer os finais básicos. Então, os finais básicos de peões, de bispo, cavalo e especialmente os finais de torres, já que a maior parte dos finais são finais de torres. Então aqui, por exemplo, a posição da ponte de Lucena é uma posição bem conhecida, com o peão na 7ª, em que as brancas precisam fazer a seguinte manobra: torre G1, cheque, e quando rei H7, então torre G4, exclama, jogando a torre na 5ª, quer dizer, a torre na 4ª, porque agora é possível fazer a ponte de Lucena. Qual é a ideia disso? Porque quando o rei H7, se o branco tenta, por exemplo, rei F7 direto, para promover, então as pretas podem começar a dar cheques. Então, por exemplo, torre F2, rei E6, torre E2, rei F6, torre F2, e não tem como o rei branco escapar desses cheques. Já fazendo a ponte, quando a torre está na 4ª, jogando torre G4, então o branco já pode trazer o rei. Por exemplo, torre D2, então rei F7, torre F2, rei E6, torre E2, torre F6, e quando torre F2, então rei E5. E as brancas podem responder torre E2 com torre E4, assim cobrindo os cheques e podendo promover no próximo lance. Então essa é a principal ideia da ponte de Lucena, que é um dos finais de torres mais básicos que existem. Então, para começar essa primeira parte do treino de finais, é preciso estudar os finais básicos, para saber quando simplificar, como transpor. E a segunda parte, que eu acho uma das partes mais interessantes no estudo de finais, é como conduzir alguns finais. Então, conhecendo alguns conceitos, como o princípio das duas debilidades, o princípio da profilaxia. Então, como evoluir no jogo nessa parte de como conduzir os finais? É preciso analisar várias partidas em que surgem alguns finais e de alguns jogadores que sirvam de exemplo. Por exemplo, Karpov, Uffe Anderson, que são um dos melhores finalistas que existem. Então, o exemplo que eu vou mostrar aqui, eu tirei de uma partida que foi jogada pelo Uffe Anderson de brancas. E
E por exemplo, nesse final, que parece um final praticamente igualado, as brancas conseguiram obter alguma vantagem, usando um dos conceitos mais conhecidos nos finais, de como conduzir os finais, que é o princípio das duas debilidades. Então, o que é esse princípio das duas debilidades? Nessa posição, as pretas têm alguns problemas para resolver. Por exemplo, o peão de B6 ele pode se tornar uma fraqueza, e um outro problema é a sétima fila. Então, as brancas poderiam pensar em jogar com torre de FC1, com a ideia de torre C7 e invadir a sétima fila. Mas as pretas simplesmente vão defender essa sétima fila. Então, só com uma debilidade, que é a sétima fila, as brancas não conseguem obter alguma vantagem nessa posição. É preciso criar uma segunda frente de batalha, então criar uma segunda debilidade, porque criando uma segunda debilidade, as pretas não vão conseguir defender as duas ao mesmo tempo. Então, por isso, nessa posição, o Ulf Andersson fez G4 exclama. A ideia é poder fazer G5 e assim criar uma segunda debilidade, que poderia ser o peão de E5. Então, aqui seguiu com torre D6. Por exemplo, se G5, então surge uma debilidade que é a casa F5. E as brancas poderiam seguir com cavalo D2, cavalo E4, cavalo G3 e cavalo F5. Assim ocupando a casa F5, e daí já seriam duas debilidades. E a posição já se torna bem mais difícil do preto se defender. Então aqui veio a torre de FC1, cavalo D7, e aqui um outro lance fino do Ulf Andersson, que é a torre C6 exclama. No final, em alguns finais, é muito interessante trocar um par de torres, porque trocando um par de torres, então você já evita o contra-jogo do adversário, porque com duas torres as pretas ainda poderiam criar muito contra-jogo. E daí já vem um conceito que é o da profilaxia, que é evitar o contra-jogo do adversário. Nessa parte de converter a vantagem, que é uma das partes mais difíceis do jogo, é muito importante lembrar desse conceito, da profilaxia. Então a principal ideia do torre C6 é trocar a torre de D6, que defende o peão de B, que é uma fraqueza. E depois da troca, torre C6, torre por C6, o Ulf Andersson entra em um final em que a torre de C6 é uma torre muito ativa, podendo atacar as fraquezas, B6, F6, e a torre de A7 é uma torre muito passiva. Então aqui já está convertendo a vantagem, nessa parte, evitando o contra-jogo, né? Que tem uma torre ativa contra uma torre passiva. Então aqui veio o F7 e agora cavalo D2 exclama, com a ideia de cavalo E4, cavalo C3 e cavalo D5. Então essa parte de saber onde colocar as peças, como trabalhar o final, é a parte que eu vou trabalhar nessa segunda parte do nosso treino sobre final, que é a parte que eu considero a mais interessante. E essa manobra ela é decisiva já, com cavalo E4, C3 e D5. Aqui veio o rei E7, cavalo E4, torre B7 e B4 exclama. Aqui vindo já para o tema da profilaxia, evitando um possível cavalo C5 das pretas em algum momento. E agora o preto está completamente preso nessa posição. Aqui seguiu com torre B8, cavalo C3 e agora F5. Cavalo D5, rei F7, rei G3 e as pretas não têm o que fazer nessa posição. O preto está meio que em zug já. Então aqui veio H5. Por exemplo, se torre E8 nessa posição, então torre D6, F por G4, rei G4, torre D8 e A4. E as pretas ficaram em zug de novo. Então aqui veio H5, GF5, GF5, torre D6, torre B7, rei H4, rei G7 e rei por H5. E as pretas abandonaram nessa posição. Então, como as brancas conseguiram vencer essa posição, que à primeira vista parece uma posição completamente igualada, usando um dos conceitos que eu vou trabalhar nesse treino de final, que é o princípio das duas debilidades.
e também alguns conceitos como a profilaxia. Esses conceitos são muito importantes nessa parte de converter a vantagem. Bom, então essas são algumas das ideias que eu vou passar durante esse treino de final do workshop CXOL. Bom, então até lá!